Eu queria que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia, no Salmo 56, no versículo 8. Eu vou tomar esse texto como um ponto de partida para um trilho muito específico que eu quero construir com vocês aqui hoje. Salmo 56, 8. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. O texto sagrado diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Esse salmo é atribuído a Davi num momento e num contexto muito específico, né, de quando Davi, na verdade, foi preso em Gate. Nós não temos esse relato nas Escrituras, é um apontamento histórico do Salmo, não sabemos quando isso aconteceu, mas independente desse apontamento que sinaliza quando foi o Salmo, o próprio Salmo mostra, todo o contexto fala a respeito de aflições, né? Ele começa dizendo, contaste meus passos quando sofri perseguições, depois ele fala de lágrimas. Todo o contexto sugere essa ideia de perseguições e de aflições. Bom, Davi estava fugindo de Saul, né? E é exatamente nesse contexto que ele faz tal declaração. Eu, particularmente, não creio que essas afirmações do versículo 8 do Salmo 56 sejam todas literais. Quando ele diz, contaste os meus passos, né? Deus não precisa contar os nossos passos. Ele, como Deus onisciente, que conhece todas as coisas, um Deus presciente, que conhece tudo antecipadamente, já sabe todos os passos que você vai dar na vida, sem necessidade de contá-los. Minha esposa usa um relógio que normalmente garante a contagem de passos ao dia, para ter a certeza se ela está se movimentando o mínimo para ter uma vida saudável. Deus não precisa desse tipo de contagem. Particularmente, como Davi está fugindo de Saul, está longe de casa, está peregrinando em terra alheia, em lugares distantes, eu acredito que essa é simplesmente uma maneira de dizer, Deus, o Senhor não está indiferente ao meu sofrimento. O Senhor acompanha tudo aquilo que eu tenho passado. Da mesma forma, a afirmação seguinte, recolhe, algumas traduções dizem, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Não há nenhum outro lugar na Bíblia que sugira um livro de registro de lágrimas ou lágrimas sendo recolhidas de forma literal. Algo que me chamava a atenção desde a adolescência, quando passei a buscar Deus assim com afinco, era que depois de um tempo de oração, especialmente quando estava ali ajoelhado ou prostrado no chão, era levantar e ver o chão banhado de lágrimas. Nunca testemunhei um anjo de Deus vindo recolher literalmente nenhuma lágrima, nunca vi ninguém testemunhar isso, né? Não há nada nas Escrituras que apontem na direção literal. No entanto, quando a gente pensa, se não é literal e é simbólico e alegórico, qual seria o significado? A primeira parte do contaste meus passos, como ele está peregrinando distante, né, parece que é mais fácil concluir. E eu me lembro de uma conversa que eu tive no início de 1994, nos primeiros meses do ano, com outro colega pregador. E eu mencionei esse texto, falei, olha, estou enroscado com isso. E essa pessoa falou, olha, curioso você tocar no assunto, porque há pouco tempo atrás eu ouvi uma mensagem de um pregador norte-americano. Ele não falou quem era na época, até hoje eu não sei quem é, não posso nem dar o crédito, mas ele resumiu a mensagem, eu vou resumir o resumo do resumo dele para vocês, né? Eu achei muito interessante. Quando nós falamos a respeito do odre, nós estamos muito distantes, né, do contexto cultural. Por exemplo, se a gente fala que feijoada não tem a menor necessidade de explicar, todo mundo sabe o que é. Mas se a gente for falar de feijoada para o estrangeiro, né, não significa nada, a gente tem que explicar e talvez não se faça ainda entender direito. Quando a Bíblia fala a respeito do odre, nós temos na Bíblia inteira uma referência de um odre contendo água, uma referência só de um odre contendo leite, e todas as outras, recorrentes e abundantes, se referem ao odre contendo vinho, né? Os líquidos, água, leite, poderiam ser guardados em qualquer recipiente, porque normalmente o vinho estava associado ao odre. O odre era um cantil feito com o couro do animal, uma bolsa de couro, né? Isso dizia respeito principalmente ao processo de fermentação, que a uva, que era o suco da uva, perdão, o fruto do esmagar das uvas lá no lagar, era colhido. E no processo de fermentação, uma das formas de controlar, por assim dizer, a fermentação é limitar a exposição do suco da uva a uma quantidade específica de oxigênio. Então, quando se fechava e lacrava a bolsa, você conseguia regular a fermentação. É por isso que, normalmente, ele está associado ao odre. Jesus fala sobre colocar, né, vinho novo em odres novos. Bom, o odre era, portanto, um ambiente de transformação.
onde o suco, fruto do esmagar, lá do lagar, que era colocado, se transformava em vinho. O Salmo 104:15 diz que o vinho, né, alegra o coração do homem. E nas Escrituras ele tanto é símbolo do Espírito Santo como figura de alegria. Basicamente, o que aquele pregador apresentou, tentando se colocar na mentalidade cultural deles, foi que, assim como a uva, né, o suco da uva é o fruto do esmagar das uvas lá no lagar, as lágrimas são o fruto do esmagar das aflições da nossa vida. Mas assim como o suco ia para o odre, que era um ambiente de transformação, Deus tem o poder, né, de pegar aquela condição, os sentimentos de tristeza e transformá-los no resultado final, que é o vinho, símbolo da alegria. Eu gostei muito da explicação, mas é verdade que a gente não pode fazer exegese em cima disso. No entanto, ela, no mínimo, está alinhada com uma quantidade enorme de textos que apontam de uma maneira clara e explícita numa direção. Deus transforma a tristeza em alegria. Jeremias 31:13, eu lembro que a gente cantava isso desde criança, diz: então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos, transformarei seu pranto em júbilo e os consolarei, e eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Em João 16:20, Jesus diz: vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Então nós temos afirmações explícitas ao longo das Escrituras, e eu não pretendo, né, trazê-las aqui de modo exaustivo, que apontam numa direção. Deus de fato transforma tristeza em alegria. Imagino que há uma possibilidade de que a sinalização simbólica de Davi seja essa, mas sendo isso fato ou não, algo que não muda é que nós servimos a um Deus que transforma tristeza em alegria. Aliás, o poder consolador do Evangelho precisa ser destacado de uma maneira muito especial no tempo em que nós vivemos. Quando Jesus se levanta em Nazaré, a cidade onde foi criado, e lê o livro, o rolo do profeta Isaías, a Bíblia diz que ele localiza uma passagem em particular, que é Isaías 61. Vou resumir aqui os versos 1 a 3. Diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Muitas vezes nós enfatizamos muito o ministério de cura física de Jesus, e não estou dizendo que não deva, mas acabamos não enfatizando tanto essa promessa: eu vim curar quebrantados de coração, gente ferida por dentro, a consolar todos os que choram. Termina o verso 2 dizendo: no 3 ele diz: e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Depois de ler isso, Jesus se posiciona diante do público e diz: hoje se cumpre essa palavra. Basicamente ele está dizendo: eu sou o cumprimento da promessa, eu sou a provisão de um Deus que em lugar de tristeza oferece e disponibiliza alegria. Não muito depois disso, no Sermão do Monte, ele afirma, e Mateus 5:4 registra isso: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando você olha só essa frase, pode parecer que consolo significa apenas parar de chorar. Mas quando você olha a perspectiva de como Lucas registrou isso, Lucas 6:21, bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Ou seja, com a perspectiva de Lucas adicionada de Mateus, o consolo não é apenas parar de chorar, mas é ter a substituição do choro pelo riso, da tristeza por alegria. É possível esperar alegria depois do choro. Salmo 126, 5 e 6, um texto bem conhecido, diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus seixos. Agora, o ponto não é se Deus transforma tristeza em alegria ou não. O ponto que eu quero conversar com vocês hoje. O tema da minha mensagem hoje é como Deus transforma tristeza em alegria. Porque falhamos quando não levamos em consideração o fato que Deus transforma tristeza em alegria, mas falhamos quando não apresentamos também essa mensagem de forma completa e de maneira equilibrada. Bom, no ano passado, em julho do ano passado, fiz uma viagem de carro com a família para São Paulo. Iríamos gravar alguns eventos online, participar de outros seriam híbridos, logo nos primeiros meses ali de pandemia. E eu me lembro de uma ocasião em que acordei pela manhã com o versículo ardendo, queimando dentro do meu espírito. 2 Reis, capítulo 20, verso 5. Quando o profeta Isaías, depois de já ter dado um decreto de morte ao rei Ezequias,
Quando foi embora, houve uma palavra de Deus. Volta e diz: Ezequias, príncipe do meu povo, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Né? O Senhor diz: eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Essa expressão, vi as tuas lágrimas. Né? Para mim ela veio muito mais forte até do que só ouvir as tuas orações, vi as tuas lágrimas. Aquilo ardia no meu coração o dia inteiro. Eu não sei como Deus lida e trabalha com cada um. Quando eu acordo com um versículo, do nada, entre aspas, né, que começa a me incendiar. Não é algo que eu li nos dias anteriores, não é algo que ninguém falou, né, não é uma lembrança gratuita, intencional. Eu normalmente sei que Deus está me chamando a atenção para parar e meditar e refletir em algo. E aquilo o dia inteiro me empolgou. Deus vê as nossas lágrimas. Ele não é indiferente à nossa dor. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. E depois de um dia inteiro empolgado com aquilo, na manhã seguinte eu acordo com outro versículo ardendo dentro de mim. Mas o versículo parecia ser, né, quase que a mensagem oposta. Malaquias 2,13. O Senhor diz: vocês cobrem o meu altar com choro, com gemidos, com lágrimas, e eu não vos ouço. E minha vontade era dizer: peraí, ontem o Senhor via as lágrimas, como que hoje o Senhor não está nem aí para as lágrimas? Mas eu entendi que, na verdade, Deus estava propondo uma espécie de quebra-cabeça. Decifre o enigma, resolva isso. Nós sabemos que a Bíblia não se contradiz. Né? Deus vê as nossas lágrimas ou é indiferente a elas. Então, uma vez que a Bíblia não se contradiz, diante de toda aparente contradição, o que nós temos é só um desafio de interpretação. E eu lembro que eu comecei a matutar naquilo. E passei alguns dias. Nessa ida a São Paulo, parei primeiro na casa do meu pastor. E eu lembro que naqueles 2 dias que nós ficamos com ele, nós tivemos, em 2 ocasiões, um culto com as nossas famílias. Eu lembro que num momento específico ele olha para mim e diz: você quer compartilhar uma palavra? Eu falei: uma palavra não. Eu quero compartilhar uma dúvida. O senhor prega hoje, depois eu venho com a dúvida. Né? E eu apresentei o dilema. Falei: gente, vocês podem me ajudar nisso? E todo mundo só balançou a cabeça e diz: nunca pensamos desse jeito, nunca avaliamos isso. E por onde eu passava, eu conversava com os pastores nos eventos que fomos. E aí, Deus está atento ou indiferente, né, às lágrimas? A maioria diz: puxa, não tinha colocado as coisas lado a lado dessa forma. E eu fiquei alguns dias processando aquilo. Talvez a viagem toda, eu sei que levou mais de uma semana, pode ter sido em torno de uns 10 dias. E eu lembro quando estávamos voltando, já estávamos assim, quase já na divisa do Paraná, que acho que é um quarto final da viagem. Eu virei para minha esposa e falei: você se importa de assumir o volante e dirigir? Ela olhou para mim e disse: está cansado? Eu falei: amor, você sabe que eu não canso, né? Sou daqueles fominha do volante na estrada. E eu falei: mas está baixando um download em banda larga aqui do céu, e eu não posso perder isso. Nós trocamos de lugar, e eu puxei o computador, comecei a escrever que nem um doido, era um sábado. Ela falou: pelo jeito já temos a mensagem de amanhã, né, que era o culto de domingo. Eu falei: de amanhã não, nós temos a série do mês todo. Né? E eu lembro que eu passei o mês todo de agosto aqui, pregando o que, brincando, eu chamei de a teologia das lágrimas. Né? Nós trabalhamos essa ideia de um Deus que transforma tristeza em alegria. E desde o primeiro domingo eu sabia, mas assim, era algo muito forte no meu coração, né, que seria impossível esgotar o assunto naqueles 4 domingos. E eu acabei sentando, escrevi um livro inteiro, foi publicado pela Mundo Cristão, como Deus transforma a tristeza em alegria. Eu sei que os que são filiados aí ao núcleo estão recebendo um de presente hoje. E eu fiquei assim muito empolgado. Agora eu tenho a difícil missão de, num período curto, resumir isso tudo para vocês. Então vou pedir que vocês me ouçam bem depressa. Né? A primeira parte dessa equação que Deus me fez entender é que existem tipos distintos de choro, de tristeza. Por exemplo, em 2 Coríntios 7,10, Paulo diz que a tristeza segundo Deus produz arrependimento, né? Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Não são tristezas iguais. Logo, nem todo choro é igual. E a primeira coisa que Deus me fez perceber foi essa distinção dos tipos de lágrima, dos tipos de choro. Quando, por exemplo, a Bíblia fala de Deus prestando atenção ao choro, né, e daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos desses que chamam a atenção de Deus, normalmente eles são uma linguagem de fé e de confiança. Mas normalmente, quando o assunto é Deus indiferente, isso tem a ver com um contexto de pecado onde não houve arrependimento. Por exemplo, em Malaquias 2,13, quando Deus diz: vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas, com gemidos, eu não vos ouço. O versículo seguinte explica:
E vocês perguntam por quê? E a resposta divina é porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, camarada, você sequer honra a aliança matrimonial e acha que só porque chorou, né, eu vou ficar com dó de você. É como se ele estivesse dizendo na linguagem nossa atual, é ruim que seu choro vai levar a algum lugar. Aliás, em alguns lugares parece que a forma como o evangelho é comunicado não fala muita coisa a respeito do sofrimento, né? Em outros, parece que a gente exagera, valoriza. Um dia uma pessoa falou, pois é, pastor, como diz a Sagrada Escritura, quem não chora não mama. Eu falei, isso aí está na Bíblia? Não, rapaz. Ele falou, tá não? Eu falei, tá não. Ele falou, mas bem que podia estar. Né? E aí você fica tentando entender o quanto daquilo é sério e o quanto é brincadeira. Mas na cabeça de alguns o choro parece quase misto. Se Deus vê as lágrimas, é só dar uma choradinha e está tudo resolvido. Nós temos vários exemplos de lágrimas que foram ignoradas. Uma delas, Gênesis 27, 38, fala sobre Esaú. Logo depois dele perder a bênção de seu pai Isaque, a Bíblia diz, levantando Esaú a voz, chorou. Gênesis só fala isso, não dá explicação. Quem explica o ocorrido é o livro de Hebreus. Em Hebreus 12, 16, a Bíblia diz, nós não podemos ser devassos, né, profanos, como Esaú, que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha. E no verso seguinte, o 17 de Hebreus 12, a Bíblia diz, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Onde existe lágrimas sem arrependimento, você não vai ver nenhum tipo de intervenção divina. Por quê? O pecado é a causa de toda dor, sofrimento, choro e lágrimas, né? Tudo isso entra por meio da mesma porta que é o pecado. Seria muita inocência acreditarmos que o homem brincando com a causa do sofrimento pode viver sem nenhum arrependimento o consolo e a intervenção de Deus. Então, acredito que o primeiro passo é que a gente consiga distinguir não só os tipos de choro ou de tristeza, mas também, como eu vou falar daqui a pouco, os tipos distintos de alegria. Por exemplo, eu acho que quando mexemos nesse assunto de Deus, muitas vezes não se importar com esse choro sem arrependimento, a gente pode fazer a distinção do que alguém chorar a essência do problema ou chorar apenas a consequência, quando falamos em termos de pecado. Por exemplo, Saul é confrontado por Samuel a respeito de perder o reino. Ele não demonstra nenhum sinal de arrependimento diante de Deus. Só quando Samuel vai sair, ele agarra e diz, você não vai a lugar nenhum. Me honra diante do povo. O importante é manter a média. O importante é que nada disso seja comprometido. Quando Davi peca, no Salmo 51:4, ele diz para Deus, contra ti, e contra ti somente eu pequei. Você não vê Davi lutando para preservar, por exemplo, o reino. Aliás, quando Absalão se levanta naquela revolta contra o pai, Davi dá um perdido no reino. Ele vira as costas, abandona o palácio, vai embora. Se os seus homens não lutam, né, ele jamais recuperaria aquilo. E o posicionamento dele é meio de quem diz, eu fiz por merecer. Né? Eu realmente pequei. A preocupação de Davi não era necessariamente a consequência, era a essência. No mesmo Salmo 51, que é um salmo, né, de arrependimento do seu pecado, ele diz, não retires de mim o teu espírito, e nem tampouco a alegria da tua salvação. Basicamente, você vê alguém, né, que focou na essência do problema do pecado, e não mere simplesmente na consequência. Bom, feita essa distinção, para não me estender, eu queria mexer um pouco no que é o processo. Na Semana Santa, isso deve ter acontecido no final de março, começo de abril, quando normalmente ela cai. Na Semana Santa de 2006, eu tinha mudado para Curitiba em 2005, nós fizemos um evento, a igreja estava começando, juntamos várias das nossas igrejas, do pessoal ligado conosco, para dar quórum e fazer um evento junto. Fomos para um centro de retiro, trouxemos vários preletores amigos, e me lembro de um amigo em especial que me abençoa muito, que estava ministrando, o pastor Marcelo Jamal. Normalmente, quando ele fala, ele tem uma linha de raciocínio assim, muito coerente, não costuma desviar do trilho. Mas ele deu o que eu chamaria de um deslize profético. Você vê que o camarada sabe que o trilho é esse, mas que ele sente a necessidade de dar uma saída naquele momento. E, de repente, ele começa a falar do Salmo 35, né, que diz, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Daí ele afirma, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ele diz, gente, vou sair um pouco do assunto porque eu preciso falar isso. Ele diz, o que significa o choro pode durar uma noite? Ele falou, o choro tem prazo de validade. Mas será que essa afirmação é literal? Ele disse, se fosse, todo mundo teria seus problemas resolvidos em no máximo 24 horas.
Ele falou, mas a própria Bíblia fala de gente que chorou muitos dias. Então a pergunta é, se isso não é literal, o que é que simboliza, o que é que significa? E basicamente ele resumiu da seguinte forma, ele falou, a noite é o ambiente das trevas, o amanhecer é o momento da mudança que traz a chegada da luz. Ele diz, o choro ou a tristeza prevalece no ambiente de trevas, enquanto a alegria entra quando a luz chega. Trevas na Bíblia fala de ignorância, luz fala de revelação. Por exemplo, em Efésios 1, Paulo diz que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, quando ele ora por espírito de revelação. Mas no capítulo 4, ele fala a respeito de não ser como os gentios. Aí ele diz assim, separados da vida de Deus, por causa da ignorância que há neles, entenebrecidos, trevas, no seu entendimento. Então ele diz, nós precisamos entender isso, que a revelação da palavra é que tem o poder de produzir mudança. Eu lembro que eu sentado, estou olhando aqui e pensei, uau, esse é um assunto interessante. Ele parou e falou, bom, estou falando isso só como profeta, já vou voltar no meu trilho. Ele aponta o dedo para mim na frente de todo mundo e diz, mas quem vai escrever um livro inteiro a respeito do assunto é você. Eu pensei, eu não sabia nem esse negócio que você está falando, e agora eu tenho que escrever um livro só porque o meu ministério é isso. Não levei aquilo muito a sério. Depois ele falou, cara, é sério, eu estou te liberando uma palavra. Eu esqueci completamente disso. Só me lembrei em setembro do ano passado, quando terminei de escrever o livro, e o Espírito Santo me fez lembrar disso de uma forma nítida e falou, eu quero que você leve luz ao coração das pessoas, né? Eu quero que você comunique a palavra. Então, a segunda coisa, depois de distinguir os tipos de choro, para mim é tentar estabelecer aqui um resumo da necessidade de que a gente compreenda o processo. Como eu disse antes, que Deus transforma a tristeza em alegria é bíblico e é fato. Agora, como isso acontece, é algo que eu e você precisamos, de fato, entender. Por que que Deus não pode intervir, por exemplo, no choro onde há pecado sem arrependimento? Né? É a revelação, é a compreensão da palavra que normalmente leva o homem ao arrependimento que gera mudança. Né? Sem ela não haverá intervenção. Mas entendendo isso, eu acredito que nós podemos entender que, na perspectiva do crente, o choro não precisa necessariamente ser uma conformação com a dor, né? Com uma circunstância difícil, até mesmo com uma situação, né? Que nós interpretaríamos e rotularíamos de derrota. Ele pode muitas vezes ser o reconhecimento da nossa insuficiência, mas a expressão da nossa confiança no Deus que é todo suficiente. Então, quando você vê o rei Ezequias, por exemplo, chorando, ele não está apenas lamentando a notícia, é só você ver a oração dele. Ele diz para Deus, o Senhor sabe que eu andei diante de ti, com o coração íntegro. Né? Ele se posiciona dizendo, eu não posso reverter esse quadro, mas o Senhor pode. E por causa dessa linguagem de fé, porque não é apenas o choro pelo choro, ele recebe um milagre. Nós podemos falar de Ana, né? A mãe de Samuel, chorando diante do Senhor, a ponto de Eli inicialmente interpretá-la, tê-la como embriagada. Mas ela sai de lá com o que nós podemos classificar de uma palavra profética de Eli, que o Senhor te conceda a petição que fizeste, e aquela circunstância foi mudada. A gente poderia estar aqui, Davi, 1 Samuel 30, quando chega com seus homens em Ziclag, descobre que a cidade foi destruída, queimada, mulheres e filhos foram levados cativos. A Bíblia diz no versículo 4 de 1 Samuel 30, que Davi e os seus homens choraram até não ter mais força para chorar. Uma coisa é você parar de chorar porque foi consolado, a outra é parar de chorar porque não aguenta mais continuar chorando. Naquele ambiente de desespero, onde parecia que a coisa não podia ficar pior, os homens começam a olhar para Davi e falar em apedrejá-lo. Porque você que é pastor sabe, a culpa sempre é do líder. Se deu certo, todos nós fizemos. Se deu errado, é o líder. E a turma começa lá em apedrejar Davi. Nesse momento, Davi teve que despertar. O verso 6 diz, Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E esse é o ponto de virada. Aliás, eu acho interessante que Davi faz duas perguntas a Deus. Né? Senhor, devo perseguir os amalequitas? A segunda é, vou alcançá-los? Porque mesmo que Deus diga assim, você deve perseguir, poderia mera, né, e simplesmente ser uma busca muito indefinida para eles, porque eles estavam com 3 dias na dianteira. Mas a pergunta que Davi não fez foi a terceira resposta que Deus deu. Deus disse, você deve persegui-los, você vai alcançá-los. Talvez ele não chegou a fazer a pergunta porque estava receoso, mas Deus se antecipa e diz, e tudo e a todos vocês vão recuperar. Né? Aquilo poderia ser só uma missão de vingança, mas Deus está dizendo, não, haverá restituição. E o texto compartilha aquilo que Deus fez. Ou seja, nós sabemos que muitas vezes, nesse ambiente de lágrimas, nós podemos provocar mudanças nas circunstâncias.
E não podemos negar tanto o fato bíblico como a possibilidade de viver isso nos nossos dias. Porque Deus não foi um Deus de milagres, Ele continua sendo um Deus de intervenções, Ele é o mesmo, Ele não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre, e nós vamos sustentar essa mensagem. No entanto, se nós formos honestos com a Bíblia, nós não podemos dizer que a única forma de Deus mudar, né, tristeza em alegria seja apenas mudando circunstâncias. É lógico que quando muda a circunstância, Ele pode mudar aquilo que nos entristece, substituindo por algo que nos alegra. Mas se nós formos honestos, às vezes a mudança pode acontecer do lado de fora, nas circunstâncias. Ou às vezes a mudança pode acontecer do lado de dentro, independentemente das circunstâncias. E talvez o melhor exemplo que a gente possa citar diga respeito ao próprio Cristo. Eu, durante muitas vezes, recebi o questionamento: o que significa Jesus dizer lá no Getsêmani, quando Ele está orando, passa de mim esse cálice? Eu digo às pessoas, olha, no ensino do próprio Jesus, cálice fala de sofrimento, né? Ele está na iminência de enfrentar a sua morte. É evidente que o assunto em questão é esse. Mas quem fala disso com clareza é o livro de Hebreus. Em Hebreus, no capítulo 5, dos versículos 7 a 9, a Bíblia diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, logicamente isso indica não só a linha cronológica quando aconteceu, mas está destacando a humanidade de Jesus, Jesus como homem. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Né? Hebreus interpreta que o clamor de Jesus dizia respeito a ser livre da morte. Como homem, ele está diante daquilo que vai passar, e diante de Deus ele diz: se tiver um plano B, se tiver um jeito de evitar isso. Né? No entanto, o tempo todo Jesus está dizendo: contudo, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Muitas vezes a gente acha que Jesus chorou. A declaração de João 11:35 é a única na Bíblia. Né? Jesus chora sobre Jerusalém. Aqui a Bíblia diz que Ele chorou no Getsêmani. E nesse momento que Ele oferece orações com lágrimas, o texto continua e diz assim: e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Orou com lágrimas, foi ouvido, mas a pergunta é: Deus mudou a circunstância? Não. Onde a mudança se deu? Do lado de dentro. Eu lembro que na minha adolescência, a primeira vez que eu prestei atenção nesse versículo, que ele aprendeu obediência, eu fiquei revoltado, falei: deve ter alguma coisa errada aqui. Fui falar com meu pai, que era um estudioso da Bíblia, falei: como que aprendeu obediência? Ele sempre foi obediente, a Bíblia diz que ele nunca pecou. Meu pai olha para mim e diz: filho, a Bíblia não está dizendo que ele aprendeu a obediência do zero. A Bíblia está sugerindo que ele aprendeu o último, o mais expressivo nível de obediência. Isso faz sentido quando você olha Filipenses 2. Subsistindo na forma de Deus, não teve ser igual a Deus como algo ao qual deveria se prender, mas esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana e como homem foi obediente até a morte. Esse é o último, mais profundo nível da obediência. E a Bíblia diz que como homem, ele aprendeu obediência. O texto diz que ele foi aperfeiçoado. Né? Nós precisamos entender que nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias. Em alguns momentos, Ele pode nos mudar independente das circunstâncias. Agora, não é uma coisa ou outra. Porque eu vejo alguns pregando o evangelho, parece que Deus só muda as circunstâncias. Eu vejo outros, parece que Deus muda nunca. Né? Parece que Deus só nos muda. Não é um ou outro. É tanto um como o outro. Né? Eu já tive circunstâncias onde orei, Deus não mudou a circunstância, Ele me mudou no meio delas. Mas tempos depois Ele acabou mudando a própria circunstância, depois de me ter mudado. Então, não é nem a questão de pode ser esse, pode ser aquele, temos que levar os dois em consideração. Às vezes Deus pode fazer até as duas coisas, mas nós precisamos enxergar as duas possibilidades para ser honesto com as Escrituras. Que Deus pode mudar a circunstância e dessa maneira mudar o nosso ânimo é indiscutível. Quando o texto que eu citei no início de João 16:20, Jesus estava falando sobre sua morte. Ele diz: em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Ele estava falando de uma circunstância, sua morte. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus está dizendo: a circunstância vai mudar. No terceiro dia eu vou ressuscitar. E aquilo que era motivo de tristeza será substituído por motivo de alegria. Porque Deus muda circunstâncias.
Mas, como eu disse, dizer que essa é a única mudança que ele efetua seria injusto, incompleto, incoerente com as Escrituras. O cântico de Abacuque 3, de 17 a 19, né, quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, né, que nos currais não haja gado, que o rebanho seja exterminado da malhada, numa época em que toda a economia girava em torno da agropecuária. Seria como se a gente, falando em linguagem de hoje, dissesse ainda que a casa caia, que o circo pegue fogo, ou como dizia a geração de meus pais, que tudo vá para o beleléu, né? Abacuque se posiciona e diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como os da costa, Ele me faz andar nos meus lugares altos. Existe alegria sobrenatural, independente de mudança circunstancial. E nós não podemos omitir esse aspecto, né, do Evangelho e essa realidade. Isso me remete aqui ao meu terceiro e último tópico da nossa construção, primeiro falando dos tipos de choro, depois a necessidade de compreender o processo, e agora é destacar não só os tipos de alegria, mas o que eu quero chamar da fonte da verdadeira alegria. Se existem tipos distintos de choro, nós temos que reconhecer que tem tipos distintos de alegria. Em João 15, 11, Jesus diz, tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando Jesus fala minha alegria e a alegria de vocês, ele está destacando tipos distintos. Existe uma alegria natural, existe alegria espiritual. Por exemplo, quando Deus criou Adão, o estabeleceu lá no Éden, antes da queda, Adão está em plena comunhão com Deus, usufruindo de tudo o que pode ter no plano espiritual, 100%. Ainda assim, Deus olhou para o homem e disse, quero te dar outras alegrias. A Bíblia diz que Deus viu que o homem estava só. Ali não é só o sozinho, mas também o solitário. E decidiu lhe abençoar, né, dando-lhe uma esposa. Deus também disse, olha, vocês podem comer de todas as aves do jardim, menos naquela. Eu fico pensando, não sei se eu estou advogando aqui o time dos empolgados com a gastronomia, talvez esteja. Mas Deus podia ter feito uma única fruta, de uma única árvore, com uma única cor, cheiro e sabor, e botado todos os nutrientes que a gente precisa. Mas Deus caprichou na variedade. Ele fez todo tipo de cor, de cheiro, de sabor, né? Frutas que vêm na sua devida estação, sazonais. E Deus disse, eu quero dar outras alegrias. Nunca houve problema que o homem tivesse outras alegrias, desde que elas não concorressem com a principal, aquela que emana do Senhor. O problema é quando entra um terceiro tipo que eu vou destacar aqui, né? Que é a falsa e temporária alegria do pecado. Essa nos desconecta da fonte. Essa é a razão pela qual, quando não existe arrependimento, Deus não pode simplesmente dizer, eu te presentei com alegria, mere simplesmente por dó. Aliás, se a gente não entender esse aspecto, não faz nem sentido outras declarações da Bíblia. Tiago, por exemplo, no capítulo 4, diz, converta-se a vossa alegria em tristeza e o vosso riso em pranto. Ele vai no caminho contrário. Né? Em vez de estar dizendo que é para transformar tristeza em alegria, ele fala de transformar alegria em tristeza. Agora, qual é o contexto? Pecado. Então, ele está falando da falsa alegria do pecado. Ele diz, enquanto essa alegria estiver aí e não for substituído pela tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Deus não pode pegar esse tipo de tristeza para te dar verdadeira alegria e não essa. Ali, o Tiago já está falando de duas trocas. Mas quando a gente entende essas verdades e começamos a olhar, né, existe alegria natural, existe espiritual. Por exemplo, em setembro do ano passado, Kelly e eu, Kelly minha esposa, ficamos abobados porque entramos na adolescência. Né, nos tornamos avós. Mandei até fazer uma camiseta, você não manda em mim, você não é minha neta. Eu fiquei empolgadíssimo, a gente fica assim, bobos, que são avós aí, podem confirmar. Mas isso é uma alegria natural. Um ímpio que não teme a Deus, vira avô, vai ter alegria. Talvez não tenha a consciência que nós temos, a bênção geracional, uma série de outras coisas, mas vai ter alegria, porque algumas alegrias são naturais. Agora, Jesus está dizendo, se a minha alegria tocar e preencher a alegria de vocês, aí sim a de vocês vai ser completa. Agora, por que eu estou dizendo isso? Se a gente pensar só na alegria circunstancial, e Deus muitas vezes vai mudar a circunstância e nos dar esse tipo de alegria, ainda assim nós não estamos falando de alegria plena ou completa. O poder do Evangelho não é mero e simplesmente tocar uma pessoa enferma e trazer saúde, porque mudou a circunstância, deixar todo mundo em volta feliz. O poder do Evangelho vai muito além disso. Também toca essa área, não vamos deixar isso de lado, mas vai muito além disso.
O que eu e você precisamos entender é que na vida de quem realmente conhece o Senhor e anda com Ele, a alegria não deveria ser meramente circunstancial. Em Filipenses 4,11, Paulo diz, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu gosto quando ele destaca, aprendi a viver contente. Isso não é algo meramente automático. Ergui a mão para Jesus, fui no apelo, embora o convertido tenha essa marca da alegria, principalmente quando falamos daquela que não é circunstancial, é fruto de aprendizado, de crescimento, de maturidade, de conhecimento de Deus. Depois de dizer isso, ele continua no verso 12 de Filipenses 4 e diz, sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele diz aprendi o segredo, ele é muito claro qual é o segredo. A frase tudo posso naquele que me fortalece, normalmente a gente imagina isso, tudo posso, realização. Paulo está dizendo tudo posso, eu posso aguentar o tranco, eu posso suportar qualquer coisa, não importa o que eu enfrente, minhas forças, o que sustenta o meu humor, o meu ânimo, não vem das circunstâncias, vem de Deus, vem do meu relacionamento com Ele. E aí nós estamos entrando num outro terreno. Aliás, ele inicia o capítulo 4 dizendo, regozijai-vos sempre no Senhor. Assim como Abacuque diz, eu me alegrarei no Senhor. Né? Paulo está ensinando aqueles irmãos, alegrem-se no Senhor. Se Deus mudar as circunstâncias, a gente se alegra pela mudança, mas se não mudar as circunstâncias, nós nos alegramos independentemente delas. Essa é de fato uma mensagem bíblica que precisa da minha e da sua atenção. E o camarada está falando isso. É alguém que assim, quando você olha aquilo que passou, aquilo que enfrentou, chega a doer na gente só de ler o relato. Me permita te lembrar o que Paulo diz em 2 Coríntios, lá no capítulo 11, a partir do verso 23. Ele diz, são ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E não bastasse essa lista, no 28 ele diz, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. É esse cara que está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meus irmãos, algumas verdades essenciais que nós estamos deixando de lado. Por exemplo, eu tenho visto pastores que muitas vezes estão cansados, estão abatidos, estão à beira de um esgotamento. E muitas vezes a gente diz que está cansado de estar trabalhando muito. Gente, mas a verdade é que normalmente o que nos cansa não é trabalhar muito. É trabalhar muito e não ver resultado. Porque quando você está trabalhando para caramba e a coisa está bombando, você está empolgado, você tem uma energia extra. Agora, quando você trabalha muito e não vê resultado, é que a coisa começa de fato a pegar. E muitas vezes, nessa hora, nós temos uma tendência a olhar para o ministério como se ele fosse um peso, como se ele fosse um fardo. Nós muitas vezes esquecemos e ignoramos o privilégio que é. Declarações como a de Hebreus, que fala do ministério e diz, ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus, acabam sendo esquecidas. Às vezes a gente está quase achando que Deus acordou um dia de mau humor, disse, como eu posso azarar a vida de alguns na terra? Você vai para o ministério, você vai para o ministério, você vai para o ministério. E deixamos de lado a visão da honra que Deus comunicou. Esse camarada que enfrentou coisas no ministério, talvez você diga, a gente não tem esse ambiente de perseguição, mas perigo entre falsos irmãos continua até hoje. Esse é um dos muitos exemplos. O peso das igrejas continua até hoje. Esse camarada está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Além de não olhar para o ministério como se fosse algo errado ou negativo, ele está dizendo, minha fonte de alegria não é circunstancial. Em Romanos 8,18, Paulo diz, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. E 2 Coríntios 4,17, ele diz, a leve e momentânea tribulação. Meu irmão, se uma lista dessa é chamada de leve e momentânea, o que ele está comparando? Ele diz, não pode se comparar com o peso da glória. Ele está usando a figura, a alegoria da balança romana, 2 pratos. Ele diz, bota num prato
toda essa lista de aflições, ele falou, o prato sobe, é leve. Por quê? No outro tem peso de glória, e a glória pesa mais do que qualquer circunstância difícil, do que qualquer dificuldade que a gente enfrente. É por isso que você olha para esses apóstolos e vê que esses camaradas eram imparáveis. E mesmo em circunstâncias de perseguição, o tempo todo, a Bíblia está falando de alegria. Atos 5:41 diz, eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Os caras diziam, um privilégio, é uma honra sofrer por esse nome. E a gente que não passou isso tudo diz, pois é, Deus, o Senhor deve ter azarado a vida da gente, nos criando dificuldades ministeriais, porque de alguma forma parece que nós estamos perdendo o foco. Principalmente quando falamos da fonte da verdadeira alegria que é o Senhor. O Salmo 16 nos apresenta a visão muito clara. Davi diz, versos 8 e 9, tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ele não está dizendo que não terão circunstâncias, não haverão circunstâncias difíceis que não abalarão. Mas ele diz, porque eu tenho o Senhor diante de mim, porque Ele está ao meu lado, eu não vou ser abalado. Então ele diz, por isso, porque Deus está ao meu lado, o meu coração se alegra, o meu espírito exulta. E no verso 11, ele afirma, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, e à tua direita, há delícias perpetuamente. Eu e você precisamos aprender, e eu quero falar especificamente aos que estão no ministério, a não dependermos apenas dos resultados ministeriais para ter alegria. Jesus envia os discípulos para curar enfermos, expulsar demônios, se esse cara volta empolgado com o resultado. Depois você dá uma olhadinha lá em Lucas 10. Senhor, no teu nome os demônios submetem, e diz o negócio funciona, nós estamos tendo resultados. E Jesus não está desmerecendo isso. Ele mandou que eles fizessem isso, como mandou que eu e você também fizesse. Mas Jesus responde para eles, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus está dizendo o motivo maior de alegria, não é o resultado que você tem no ministério, é a sua salvação. O que Davi, no Velho Testamento, quando ele fala de alegria da salvação, eles não pensavam na redenção espiritual como eu e você falamos. Normalmente, só se usava isso num contexto específico de livramento. Mas quando Davi está dizendo, não retires de mim teu espírito, nem a alegria da tua salvação, se ele não entende tudo isso, ele está falando profeticamente. O maior motivo de alegria que eu e você jamais deveríamos perder, deixar ser ruído, não importa as circunstâncias que a gente enfrente, é a alegria da salvação. Nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Meu amigo, haverá um dia onde Deus vai completar esse processo de redenção. E a Bíblia diz, Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Esse dia ainda não chegou. Até que chegue, a Bíblia continua dizendo, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso não significa que tem só um grupo que alegra e outro grupo que só chora. Às vezes nós vamos transitar de um grupo para outro, e rápido. Eu falei que em setembro do ano passado, a gente lá em casa ficou assim, absurdamente feliz com a chegada da nossa neta. Mas num período de 10 dias, meu sogro faleceu. E não foi só minha esposa com a perda do pai, todos nós sofremos a dor daquele momento. Né? Vivemos dois extremos. Agora, o curioso é que a tristeza de um evento não tirou a alegria do outro. A alegria de um não tirou a tristeza do outro. E chegava a ser quase confuso. Dependendo do que você lembra, né, você tinha, assim, extremos. Mas a verdade é que, independente da dor, né, que eu e você possamos enfrentar, há uma fonte sobrenatural de alegria. O Evangelho, ele vem sofrendo mutações, não é de hoje. Paulo falava desde o início a respeito de um outro evangelho sendo pregado. Eu de vez em quando brinco, falo que tem um evangelho transgênico. Né? A essência dele vem sendo mudada. E uma das coisas boas que quando eu olho décadas atrás foi a igreja descobrir que nós temos um Deus que não mudou, continua sendo um Deus de milagres, que nós precisamos de uma mensagem de fé, nós precisamos levar o povo a crer e a receber milagres, mas parece que nós migramos de um extremo onde Deus não fazia mais nada para um outro, onde parece que ele tem que fazer tudo que a gente quer. E se ele não fizer, nós vamos ficar emburrados que nem a mulher de Jó, né, dizendo, amaldiçoe seu Deus e morre se não fizer o que quer. O evangelho vem ganhando contornos não, talvez seja um miolo antropocêntrico. Né? Nós estamos tirando o foco naquilo que é a mensagem bíblica, e parece que a única forma de Deus alegrar as pessoas é só fazer aquilo que elas querem.
Há uma dimensão sobrenatural de alegria. Isso tem que ser resgatado na nossa vida, no nosso ministério. Isso precisa ser depositado no coração do nosso povo. E ainda que continuemos a pregar uma mensagem de intervenção, nós também vamos dizer, ainda que a figueira não floresça, né, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que o rebanho seja exterminado na malhada, que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não é só a respeito da nossa eternidade. Tem gente jogando uma eternidade de gozo fora porque está desconfortável com um momento de dificuldade. Mas porque mesmo aqui, antes vivemos essa plenitude que Deus tem reservado para nós, nós podemos ser sustentados de forma sobrenatural por uma alegria que vem do Senhor. Aliás, há uma relação muito forte, e eu termino com isso, entre alegria e a pessoa e a obra do Espírito Santo. Atos 13, 52 diz, os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 diz, o fruto do Espírito é, entre outras coisas, alegria. Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós não podemos simplesmente ignorar esse volume de declarações. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz lá no capítulo 1, no versículo 6, e vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Uma alegria que vem do Espírito Santo, apesar de sofrimentos. O que é que a Bíblia está apresentando? Uma clara fonte. Mas o texto que realmente me empolga é Hebreus, capítulo 1, verso 9. Quando diz, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Óleo de alegria. A mesma expressão que Jesus lê em Isaías 61. Ele diz que veio pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. O texto diz, óleo de alegria em vez de pranto, e manto de louvor em vez de espírito angustiado. Óleo de alegria. Há uma unção de alegria. Há uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo que produz alegria, apesar dos sofrimentos. Então, se deixamos de pregar que Deus intervém no meio das circunstâncias, não estamos pregando o evangelho completo. Mas se pregamos que esse é o único tipo de intervenção para substituir, né, tristeza em alegria, nós também não estamos pregando o evangelho completo. É difícil muitas vezes saber, porque em alguns momentos é dessa forma e do outro. Ontem, eu perdi um grande amigo com 38 anos de idade por Covid. Mais um nessa lista de muitos que nós temos sentido a dor e a perda. Mas no dia anterior, eu estava ouvindo a história de outro pastor amigo, que literalmente foi até a porta do céu e o Senhor mandou ele de volta. O camarada estava se sentindo mal por ter voltado. É verdade, ele estava tipo aquele sobrevivente de acidente aéreo, né, que é um dos únicos e fica sentindo mal, por que eu escapei quando muita gente está morrendo? Ele falou, pastor, eu vou dizer que eu voltei porque tem um propósito. Deus não tinha propósito na vida dos outros. Ele disse, tem coisa que não dá nem para a gente tentar explicar. E aí eu fico olhando, esse voltou, chegou lá na porta e voltou, esse foi. Marciano, acho que foi até a metade do caminho, voltou, né? São situações que a gente não sabe explicar, mas sabe o que foi gostoso? Foi ver a esposa desse camarada já testemunhando publicamente com a filhinha de 11 meses a sua alegria no Senhor, a despeito da dor que está enfrentando. Nós precisamos de gente cujo coração entenda que Deus está acima de qualquer suspeita. A fé se apoia no caráter de Deus. Toda a semeadura de incredulidade de Satanás desde não é bem o que Deus diz, não é bem o que Deus quer, coloca em xeque o caráter de Deus, mas a fé se apoia no caráter de Deus. Quando a mulher de Jó diz, amaldiçoe seu Deus e morre, porque ele não está dando o que a gente quer, ele vira e fala para sua mulher o que muitos de nós já quisemos falar para nós. Você fala como uma louca. E diz, em algum outro momento, ele vai dizer, não só ainda que ele me mate, eu louvarei, mas ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, ele há de se levantar sobre a terra. Algo que eu e você, de fato, precisamos levar o nosso povo a entender, esse nível de confiança em Deus. Alguém me falou esses dias, pastor, resolveu escrever o livro por causa da pandemia? Eu falei, esses textos estavam na Bíblia antes, nós vamos continuar precisando deles depois. Falei, agora que foi um momento oportuno, foi. Porque temos vivido perdas, mas gente... Alguns viram um negócio construído com seriedade, com anos de dedicação, que fluiu, prosperou, de repente começar a minguar, né? E talvez até se quebrar.
Teve gente enfrentando situações difíceis. Um falou, pastor, a pandemia está acabando com o meu casamento. Eu falei, negativo, ela só está mostrando como estava e você não tinha tempo para enxergar. Mas ainda assim, tivemos muitas perdas nessa área. A pior de todas as perdas, vidas humanas. Mas eu e você precisamos levar o nosso povo, e nós mesmos a ter uma mentalidade, né, de que existe muito mais do que alegria circunstancial. Quantos de nós já tivemos que lidar com gente que foi séria, fiel a Deus, dedicada a um casamento, e viu um outro cônjuge perder o juízo, fazer uso do seu livre-arbítrio para chutar o balde, a fé, a família e desistir de tudo. Mas às vezes você vê gente numa hora dessa implodir, como quem diz, não existe mais razão para viver. Quando alguém age dessa forma, está demonstrando que não entendeu que existe algo muito maior do que as circunstâncias, por mais dolorosas que sejam. E talvez nunca haverá fé suficiente no coração do povo se nós não pregarmos essa mensagem de forma recorrente, uma vez que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero te encorajar, são dias de desafios, mas se nós lembrarmos na história, muitos de nós como igreja temos enfrentado dificuldades, além da dor que os pastores estão carregando, de perda de vidas, de ver os problemas que as pessoas estão enfrentando, dificuldades que a maioria das igrejas estão enfrentando. Eu só quero terminar te lembrando de uma coisa. Nunca, em 2000 anos e pouco de história da igreja, a igreja emergiu mais fraca de uma crise. Nunca. E agora não vai ser a primeira vez. Há um futuro, há uma esperança, né? E nós não vamos nos alegrar apenas quando a coisa mudar, pela certeza de que é um Deus que nos sustenta antes e depois da mudança. Nós podemos viver alegria sobrenatural. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando e que a gente tivesse um tempo junto de oração. Isaías 25:8 diz, tragará a morte para sempre. E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. Como que a dor e o sofrimento entraram? Com o pecado. Romanos 5:2 diz, por meio de um só homem, uma clara referência a Adão, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens. Mas haverá um dia onde não só o pecado, mas suas consequências, seus desdobramentos serão todos erradicados, quando o Senhor Jesus, por ocasião da sua vinda, completar o processo de redenção. Como diz Apocalipse 7:17, Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E até que esse dia chegue, nós ainda vamos chorar, mas eu e você podemos ter uma certeza de que enquanto Ele não enxuga em definitivo, Ele tem consolo, Ele tem alegria sobrenatural. Mas também não podemos deixar de sonhar com esse dia da conclusão da redenção. Isso é parte da mensagem que pregamos. Nós não podemos falar apenas do que está em andamento, mas dos seus desdobramentos finais. Em Apocalipse 21, me permita ler do verso 1 a 5. João diz, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu não estou dizendo que quem sofreu perda não deva chorar. O luto não pode ser negado, ele tem que ser vivido. A Bíblia fala de gente que diante das perdas choraram muitos dias. Mas a mesma Bíblia fala de gente confortando essas pessoas, fala de uma capacidade de superação, porque em algum momento essa etapa precisa ser completada. Ela não pode ser pulada, mas ela precisa ser finalizada. Eu não estou dizendo que não vai ter choro na vida do crente em momento nenhum, mas eu estou aqui advogando que o choro não deve ser ato contínuo na nossa vida. Eu não sei qual a razão de Deus estar falando essas coisas ao seu coração. Talvez Ele queira apenas fortalecer suas convicções, sua mensagem. Talvez Ele esteja tentando fortalecer você nessa manhã. Temos vivido momentos difíceis. Para alguns, muito mais do que para outros. Um dia desse estávamos um grupo de pastores e começou aquela sessão de lamento. Rapaz, aqui está difícil, aqui não sei o quê. Aí um falou, rapaz, eu não. Minha igreja cresceu na pandemia, prosperou, olhei para ele e disse assim, diminui a sua história, agora não é hora. Vamos levantar os outros, meu amigo.
Há muitas razões pelas quais as coisas acontecem de forma diferente, e eu não sou desse que tenta espiritualizar tudo. A questão é, independente da gente entender as razões ou não, dói do mesmo jeito. E eu creio que Deus quer derramar consolo sobrenatural no meio e no seu coração. Nós precisamos voltar a viver a alegria da salvação. Eu sei que tem gente dando problema, e acredite, vai continuar assim para sempre. O próprio Jesus se aborreceu disso, olha para os discípulos e diz: até quando vos sofrerei? Se Jesus que é Jesus, eu não sei como que você lê isso, eu leio mais ou menos assim: por quanto tempo mais eu tenho que aguentar os seus cabeção? Se Jesus que é Jesus, como um homem externo a esse nível de sentimento, até quando vos sofrerei? A pergunta é: e nós? A questão não é se a gente sente isso no processo, é se isso domina a gente ou não. E nós precisamos aprender a ir ao Senhor e nos fortalecer diante dEle. E se Ele não vai mudar as circunstâncias, a gente então tem que ser aperfeiçoado diante dEle. Tudo será resolvido diante dEle. Eu creio que nessa manhã a graça de Deus sendo derramada sobre nós, a consolo sobrenatural. Deus ainda é o Deus de toda consolação. O Espírito Santo ainda é o Consolador. E falando nas palavras do profeta da antiga aliança, ainda bálsamo e Gileade. Eu queria que você falasse com Deus por um instante, do seu jeito, da sua maneira, pedir para você ficar em pé por hábito, para sinalizar que está terminando. Você ora como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa. Mas eu queria que você realmente orasse não só por protocolo de finalização. Eu queria que você se expusesse mesmo ao Senhor. Eu quero orar por você, mas você não precisa ouvir minha oração, você pode fazer a sua.